Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 38. Então, abra a sua Bíblia em João, capítulo 11, verso 38. João 11, 38. Nós vamos ler até o capítulo 12, no verso 11, tá bom? Então, quando abrir, você pode ficar em pé no seu lugar e vamos ler juntos esse texto. O texto diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe aí, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos.
Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos, primeiro por ter dado essa palavra a nós, deixado escrita, por ter nos alcançado com a tua salvação, com a tua verdade. E também oro, Deus, para que espírito de revelação e sabedoria possa ser derramado sobre todos nós hoje. Que um homem venha falar, mas que seja o Senhor a comunicar uma mensagem nos nossos corações e que essa mensagem produza vida e vida que glorifica ao Senhor. Em teu nome oramos. Amém. Pode se assentar no seu lugar, por favor. O título da mensagem de hoje é A Vida Após a Morte. Você vai perceber ao decorrer dessa mensagem que, de certa forma, é um trocadilho, tá? E que a proposta para nós hoje é nos prepararmos para a próxima semana que está chegando, que inicia-se no próximo domingo, com o Domingo de Ramos, e que vai até o próximo domingo ainda, que é o Domingo da Ressurreição, ou que nós conhecemos como Domingo de Páscoa, né? Então, nós iremos durante o dia de hoje entendermos quais que foram os passos que antecederam a entrada de Jesus em Jerusalém, e entendendo esses passos que antecederam a entrada de Jesus em Jerusalém, perceber o quanto foi importante essas últimas atitudes dele antes de entrar na cidade, nessa semana que Cristo ele entra sendo totalmente exaltado, totalmente adorado, mas que a gente sabe como se encerra com a morte dele, mas também com a sua ressurreição. É até engraçado, enquanto eu estava pensando como apresentar essa mensagem hoje, a ideia de querer segurar uma informação como se a gente estivesse ali, tipo, naquela expectativa para saber o que vai acontecer ali no Domingo de Ramos e o que vai acontecer também no Domingo da Ressurreição. Mas todos nós já sabemos aquilo que vai acontecer. Mas mesmo assim, eu não sei você, mas eu já fico naquela expectativa, né? Ai, semana que vem a gente vai falar a respeito de Jesus entrando em Jerusalém, e o povo adorando ele, e quantas coisas importantes que vai acontecer. E aí na próxima semana a gente já chega com aquela expectativa, né? Hoje nós iremos falar que Cristo estava morto, mas ele ressuscitou. E eu percebo que isso é algo muito saudável que tem sido construído em nossos corações, que é o quê? É uma mentalidade que é moldada por uma agenda que está de acordo com os interesses de Deus e também com a própria jornada do nosso Cristo. Quando nós falamos sobre calendário cristão aqui na comunidade, algumas pessoas podem simplesmente pensar, né? Mais uma coisa, mais uma parada para eu ficar lembrando, para eu ficar decorando. Não! A proposta do calendário cristão é guiar os nossos afetos, guiar as nossas expectativas, criar expectativas corretas. Nós virmos aqui na igreja não apenas para entendermos uma revelação nova ou uma palavra que nunca foi dita, não, mas ouvirmos sobre aquilo que nós sabemos que já aconteceu e que é aquilo que vai moldar os nossos corações. Então, hoje eu quero que nós olhemos um pouquinho antes dessa semana. Não vou trazer, foi exatamente isso que aconteceu um dia antes, 2 dias antes. Não, mas são os relatos que nós percebemos nos evangelhos que contam essa jornada cronológica, que é exatamente um pouco antes do momento que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e a partir daí cumpre essa missão tão maravilhosa que hoje nos salva e que também salva os nossos irmãos e que produz tantas coisas maravilhosas no nosso meio. E quando eu estava pensando no que trazer aqui para nós nesse tempo que antecede essa Semana Santa, eu pensei em trazer mais respostas do que levantar perguntas hoje. Não que perguntas não sejam boas. Perguntas, elas servem para nos levar para um lugar de reflexão,
um lugar de reflexão que, às vezes, nesse lugar de reflexão, nós temos perguntas muito mais ricas do que as que teríamos no lugar simplesmente de alguém que fala algo que você tem que fazer e pronto, acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que o que de fato nos traz para o centro daquilo que nós chamamos vontade de Deus, para aquilo que nós dizemos que é uma vida que glorifica a Deus, é o ABC da fé. Né? Às vezes nós ficamos tentando entender a parte lá do final, a revelação nunca revelada antes, qual que é a atitude máxima, sendo que o que de fato nos leva para vivermos uma vida piedosa, uma vida cristã, uma vida que de fato glorifica a Deus, são as coisas mais básicas do dia a dia. Né? É nós orarmos, é nós perdoarmos, é nós meditarmos na palavra de Deus, é nós vivermos em comunhão, é nós celebrarmos ao Senhor, é nós guardarmos um tempo de solitude. São coisas muito básicas, são todas coisas que nós já sabemos, mas que mesmo assim no nosso coração reluta aquela questão, mas não deve ser só orar, né? Eu preciso alcançar esse objetivo espiritual mesmo na minha vida, esse objetivo que eu sei que claramente vai glorificar a Deus. Qual que é o preço que eu tenho que pagar? E aí nós vamos para as Escrituras, o preço ele é pequeno, mas que mesmo assim, quando nós olhamos, a gente diz, mas não deve ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais. E hoje nós lemos, né, quando nós falamos a respeito da nossa confissão de fé, se Deus nos criou seres incapazes de cumprir os seus mandamentos, de cumprir as suas ordenanças. E nós entendemos que não, Deus não nos criou seres incapazes, porém o pecado nos tornou seres incapazes. Mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, Deus ele nos devolve essa capacidade de podermos cumprir as suas ordenanças através da dependência que nós temos que gerar nele. Então, eu quero trazer algumas respostas para nós hoje, algumas atitudes práticas, coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia, tanto para nos preparar para essa próxima semana, que é uma semana tão importante, talvez a semana mais importante da vida de um cristão, que é essa semana santa, que é essa semana onde nosso Cristo, de fato, se entregou por nós e, a partir dessa entrega, nos deu tudo o que nós precisávamos, porque às vezes nós confundimos, né? Nós pensamos que a semana mais importante é a semana que Cristo veio à Terra através do Natal. E, de fato, é uma semana muito importante. Mas Cristo nascer não é o Cristo que nos salva, mas sim o Cristo morrer é o Cristo que nos salva, de verdade. Quando Cristo nasce, ele inicia a sua jornada, mas quando ele morre, é aquilo que ele mesmo disse na cruz, está consumado. Todas as coisas estão consumadas e agora Deus, ele restaura a nós, também toda a criação e anuncia que um dia todas as coisas que foram também iniciadas a partir da morte de Cristo, elas vão se consumar no momento da consumação, da restauração de todas as coisas. E tem uma revista chamada Revista Ultimato, que é uma revista cristã, muito importante, que na edição de novembro, dezembro de 2005, ela trouxe uma afirmação que eu acho que ela é bem importante para aquilo que nós vamos fazer hoje, que é: a filosofia faz as perguntas e a teologia dá as respostas. Isso é algo que nós já estamos vendo há alguns meses, na verdade, aqui na caminhada, né, da exposição do livro de Eclesiastes. Nós temos percebido que quanto mais ficamos no lugar só da filosofia, mais perguntas são ressaltadas. Nos é apresentado tantos filósofos que parecem que chegaram quase na resposta, mas ficaram somente até nesse quase. Hoje, né, eu estava vindo, eu vim de carro, né, eu e minha família, e aí a gente estava escutando uma canção, e aí a Amanda apontou algo que foi bem interessante, que ela falou assim: amor, é engraçado, né, de um cantor secular que infelizmente tirou sua vida,
E aí ela falou assim, olha amor, que engraçado, parece que a maioria das canções dele, ele estava clamando por socorro, por salvação. Tanto que na canção ele falava, né? Será que não tem ninguém que pode vir e me salvar de mim mesmo? E em outras canções, ele também iria afirmar isso. E a gente percebe, né, no meio secular, se é que a gente pode falar assim, quantas pessoas que quando entram no lugar de fazer perguntas, elas fazem as perguntas corretas, elas parecem pegar o caminho correto para pegar a resposta, mas elas chegam no lugar onde elas simplesmente batem com a cara na parede e simplesmente o que resta é a desesperança. Porque a filosofia, ela serve somente para isso. Ela serve para trazer em nós perguntas que são extremamente profundas, mas que em momento nenhum consegue ter respostas que de fato preenchem esse vazio que essas perguntas são colocadas no nosso coração. Só que o papel da teologia é dar respostas para nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós podemos ir com a intenção de buscar as respostas, porque são respostas que a teologia tem para trazer para nós. Por mais que na leitura das Escrituras existem perguntas que são levantadas no nosso interior, essas perguntas que as Escrituras traz para nós, as Escrituras também, ela é capaz de nos responder. Um dos princípios de interpretação mais importantes quando lemos a palavra de Deus é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, tudo aquilo que eu preciso para que eu entenda aquele texto bíblico, uma verdade que está sendo apresentada nas Escrituras, está respondido na própria Escritura. Agora a questão é, eu preciso entender onde ou como. E mais do que isso, entender o quanto de resposta as Escrituras resolvem trazer ao meu coração. Porque às vezes, gente, a nossa vida de incredulidade, ela é pautada não porque não encontramos respostas, mas porque essas respostas não satisfazem a nossa curiosidade a respeito daquilo que nós queremos saber das Escrituras. Então, incredulidade não é apenas não crer nas Escrituras, mas é achar que as Escrituras poderiam ter me dado uma resposta um pouquinho melhor para que assim eu consiga respondê-la de verdade. Por exemplo, o que eu preciso para ter um casamento santo? Eu preciso fazer isso. Mas aí na minha cabeça eu falo, poxa, mas só isso? Incredulidade. O que eu preciso para viver uma vida santa? Isso. Poxa, mas só isso? É incredulidade. Nós somos desafiados em todo momento a fazer isso daqui, que é não ler apenas o que cremos, mas sim aprendermos a crer naquilo que estamos lendo. Às vezes nós vamos para a Escritura quando o assunto é provisão, mas quando é meu casamento, eu vou para outro lado. Porque o que a Bíblia fala sobre casamento, eu não gosto tanto, mas eu gosto que ela fala ali de dinheiro. Então, para dinheiro eu venho, eu oferto, eu de certa forma acho que é uma moeda de troca, eu dou para Deus, Deus me devolve. E o nosso desafio constante é sermos confrontados com aquilo que as Escrituras trazem e que por mais que para nossa mente a gente fala assim, não, mas não é possível que é só isso. E aí a gente entender que sim. E se eu não estou satisfeito com isso, eu preciso permanecer nessa resposta. Até que essa resposta quebre o orgulho que existe no meu coração e que eu viva de acordo com aquilo que as Escrituras estão me apresentando. Tem um autor muito precioso que chama Kevin DeYoung, que ele diz o seguinte: negar, ignorar, editar, alterar, rejeitar ou destacar qualquer coisa na palavra de Deus é cometer o pecado da incredulidade. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, inclusive eu. E esse deve ser o nosso grito de guerra. Todas as vezes que eu entro num momento de incredulidade a respeito daquilo que a palavra de Deus tem para mim, eu preciso usar como grito de guerra a própria Escritura,
como forma de confrontar o homem mentiroso que existe dentro de mim, que tenta se levantar contra aquilo que é a verdade de Deus. Eu preciso, então, me submeter àquilo que as Escrituras me dão como resposta e não torcer as Escrituras para que ela me entregue a resposta que o meu coração deseja receber. Porque essa é uma das grandes crises que nós temos hoje. Tanto na nação, quanto também numa questão mais geral. Nós não temos hoje em dia tantas pessoas falando que não creem na Escritura. Na verdade, todo mundo hoje em dia crê na Escritura, quase. Super fácil. Por quê? Porque as pessoas distorcem as Escrituras. É só, não, eu creio na Escritura, porque a Escritura fala isso. E aí você olha e fala, não, mas a Escritura não fala isso. Onde que a Escritura fala isso? Não, nesse texto aqui ela fala, por exemplo, Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então, eu amo as Escrituras. Quem não quer, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aí você vai entender o que de fato o texto bíblico está falando, não é nada daquilo que a pessoa diz. O texto de Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que eles foram chamados. Nós destacamos, ou seja, tiramos, editamos, ignoramos parte das Escrituras para torcer ela para o nosso benefício. E às vezes nós cobramos de Deus, dizendo que Deus nos prometeu coisas que Ele nunca nos prometeu. Senhor, mas todas as coisas não cooperam para aqueles que amam a Deus? Então, será que eu não estou amando a Deus? Às vezes a gente entra em crise, pensando que não amamos a Deus de verdade, porque tem coisas ruins acontecendo na nossa vida. Quando, na verdade, a gente precisa entender que quando nós caminhamos com Deus, tanto coisas ruins e quanto coisas boas cooperam para um bem, que é o quê? Cristo seja formado em mim. Porque se somente coisas boas é o que forma Cristo em você, esse é o motivo de tão pouco Cristo haver em você. Se somente coisas boas geram Cristo em mim, esse é o motivo pelo qual existe tão pouco de Cristo em mim. Viver com Deus é uma vida, né? É um estilo de vida que a gente precisa entender que não é apenas contra a cultura, mas também é o contrassenso comum que a cultura tem nos apresentado, principalmente a cultura pseudo-cristã, vamos colocar assim, né? Não cristã, mas pseudo-cristã. E hoje nós vamos entender a partir do texto bíblico algumas verdades que nos é apresentada e que não são verdades que fazem parte do nosso cotidiano, são verdades que não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando nós pensamos em uma vida que de fato glorifica a Deus. Mas são respostas que nós precisamos internalizá-las, e a partir do momento que nós internalizarmos elas, nós precisamos nos confrontar para crermos nessa verdade, para que assim vivamos de fato uma vida que glorifica ao nosso Deus. E aí eu quero, né, juntamente contigo, caminhar a respeito, dentro dessa pergunta aqui. O que aconteceu antes de Jesus entrar em Jerusalém para cumprir aquilo que as profecias diziam a seu respeito? Então, o que aconteceu um pouquinho antes dessa Semana Santa, né? O que aconteceu um pouquinho antes do Domingo de Ramos? A gente tem essa resposta. Jesus esteve com seus amigos. Foi isso que Jesus fez. Não sei se foi porque ele sabia que seria uma semana difícil, uma semana que logo no início, gente, a gente percebe Jesus entrando com uma luta interna consigo mesmo a respeito daquilo que aconteceria ali na frente. Que ele seria abandonado pelos seus amigos. Porque Jesus não tinha discípulos. Os discípulos de Jesus se tornaram amigos de Jesus. Amigos de verdade. Era quem Jesus compartilhava do seu coração, compartilhava das suas necessidades, que auxiliavam Jesus na caminhada. Pessoas que Jesus aprendeu a amar de verdade. E esse Deus
homem, ele sentiria aquilo que aconteceria. A gente às vezes tem uma ideia de um Deus mecânico, de um Cristo seco para com as suas relações, quando na verdade não. A gente tem a ideia, às vezes, e pensamos que quando Cristo veio na Terra, ele veio para nos revelar quem Deus era. E isso é uma das coisas que mais nos atrapalha a respeito de entendermos a perspectiva correta de quem nós somos. Porque quando nós olhamos para Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente percebe que naquele momento não era Deus vindo para a Terra nos mostrar quem Deus era, mas era Deus vindo para a Terra nos mostrar quem o homem foi criado para ser. E quer ver como que nós confundimos isso? E que nós, quando temos essa confusão a respeito do propósito pelo qual Jesus caminhou na Terra, nós confundimos também a forma como que nós nos relacionamos com outras pessoas, principalmente a nível sobrenatural. Por exemplo, quando Cristo, ele cura outra pessoa, nós pensamos, aqui é Deus curando outra pessoa. Por isso, Jesus veio para revelar quem Deus era. E aí toda vez que eu me relaciono com alguém que cura outra pessoa, eu coloco essa pessoa no lugar de Deus da minha vida e não mais como homem. Cristo revelou para a samaritana sobre aquilo que aconteceu na vida dela. E por causa disso, Cristo ali é simplesmente Deus na terra revelando quem a samaritana é. E aí toda vez que eu me encontro com uma pessoa que traz alguma profecia, uma palavra de conhecimento sobre a minha vida, eu me relaciono com essa pessoa agora como se fosse o meu Deus. Eu simplesmente coloco sobre essa pessoa uma expectativa que ele agora vai ser o salvador da minha vida. Tanto que nós temos, né, os nossos profetas de estimação. Não aqui nessa igreja, glória a Deus, né, mas em outras igrejas, né? Tipo assim, nossa, toda vez que eu preciso de uma cura, o que eu faço? Eu vou ligar para fulana, porque aquela fulana é a curandeira de Jesus, né? Nossa, eu não sei qual... Tô sem dinheiro para fazer todas as provas ali de concurso que eu preciso, então eu vou ligar para fulana, porque a fulana, ela falou, ó, batata, vou ligar para ela. Fulana, eu tô precisando fazer 3 provas. Eu coloquei aqui na mesa A, B e C, me fala, ou A, ou B, ou C, o que você falar é o que eu vou fazer. Porque eu simplesmente agora paro de depender da pessoa de Deus e começo a depender da pessoa do homem. Quando, na verdade, o que Jesus quer nos ensinar com a sua vinda na Terra, até o momento da sua morte, é que ele é o homem perfeito, que nós fomos criados para ser, mas que por causa do pecado, nunca aprendemos verdadeiramente a ser. Que vivia e agia de acordo com o poder de Deus, que era depositado sobre a sua própria vida. A gente vai perceber que até aqui nesse momento, e óbvio, eu sei que quando a gente pensa, né, Jesus é Deus, Jesus é homem, não, Jesus é totalmente Deus e Jesus é totalmente homem. Mas naquele momento, Jesus era um Deus vestido de homem que dependia do Pai para tudo que ele fizesse. Tanto que quando Jesus aqui, ele vai falar que Lázaro, né, um pouco antes de Lázaro sair do túmulo, ele ora e fala, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Ou seja, Jesus, ele vivia uma vida que era dependente da vontade e do poder de Deus. E uma coisa que nós precisamos aprender juntamente com Jesus é que, para que nós vivamos uma vida onde o poder de Deus se manifesta em todo momento, nós precisamos primeiro viver uma vida onde nós entendemos a vontade de Deus. Porque o poder de Deus só se manifesta em um lugar, dentro da sua vontade. Até o poder de não fazer algumas coisas que nós sabemos que ele tem poder para fazer. Eu quero viver uma vida onde o poder de Deus se manifesta. Primeiro, aprenda a viver uma vida dentro da vontade de Deus. Porque o poder de Deus só se manifesta
onde a vontade de Deus já está manifesta. A gente precisa ter isso muito claro. E Jesus, ele está ali para nos ensinar tantas coisas. O Jesus Todo-Poderoso, o Jesus, né, que curava pessoas, o Jesus que ressuscitava o morto, o Jesus que trazia vista aos cegos, que revelava coisas maravilhosas a outras pessoas. Ele está prestes a entrar na semana que ele teria que entregar sua vida. E para onde ele vai? Para os seus amigos. E esses amigos estavam em um lugar chamado Betânia, que é uma cidade. E o que tinha ali em Betânia? Primeiro, Betânia significa casa da aflição ou casa dos pobres. Então, Betânia é uma cidade que fica mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. É um lugar próximo de onde Jesus iria. Então, ele já estava próximo, né, de Jerusalém. Dali ele partiria para Jerusalém, a entrar na cidade. Mas era casa da aflição ou casa dos pobres. Era um vilarejo pequeno, tá? Era um vilarejo pequeno. E que era um lugar que era como se lá tinha vários albergues de pessoas pobres, de pessoas necessitadas. Tanto que a gente percebe um pouquinho mais na frente, né, que quando Maria quebra o perfume aos pés de Jesus, Judas, né, ele olha e fala, né, por que não vendeu esse perfume e não deu para os pobres? Por quê? Porque fazia totalmente sentido ali naquele lugar. Era um lugar onde tinha muitos pobres, onde havia vários necessitados. Então, Judas não estava querendo apenas fingir que ele era uma pessoa piedosa. Ele estava no melhor palco para fingir isso. Olha ali, temos tantos pobres e você está aqui derramando isso no chão. Porque Betânia era esse lugar. Era um lugar extremamente simples, extremamente humilde, extremamente necessitado. E era nesse lugar que Lázaro, Marta e Maria moravam. E é muito interessante a gente ter 3 personagens que são tão importantes na narrativa dos evangelhos, mas tão importantes, eu diria que parece que as histórias deles, eles são tão impactantes na nossa vida, eles falam tanto para a nossa humanidade, que vira e mexe a gente tem ali, né, a Marta e Maria, né, uma servindo demais, e a outra adorando, e de vez em quando a gente lembra disso, nossa, eu estou igual Marta, preciso estar igual Maria, né? Aí, Jesus ressuscitando Lázaro, né? Um negócio que toca tanto com a gente, né? Que a Aline Barros cantou, ressuscita, me fez tanto sucesso, né? Parece que, nossa, meu Deus, é mesmo, remove minha pedra, Senhor. Né? Que a gente cantava, né? Remove a minha vida, né? Confundia, né? Judas com Lázaro, pedra com vida, né? E aí fica ali no nosso coração, né? Não sei se só em mim, mas toda vez que lê o texto, parece que você chega nesse texto, você reencontra ali pessoas que são próximas de alguma forma. São próximas de alguma forma. Mas mesmo sendo pessoas tão próximas, a Bíblia diz tão pouco a respeito deles. A gente não sabe se Marta ou Maria eram casadas. Tudo indica que não. Não fala. Lázaro também não fala. Tanto que todo comentário que você vai procurar, né, Lázaro era casado ou não? Então, tudo indica que não. E se já foi, agora era viúvo. Porque não aparece, moravam juntos. Num lugar simples, muito simples. Provavelmente não tinham grandes posses. E são as pessoas que Jesus se conectou de uma forma muito intensa. Jesus chorou por causa deles. Você vê o nível de amizade que havia entre eles. Jesus chorou por causa deles. Não foi só por causa de Lázaro. Até porque, por causa de Lázaro, parece que desde quando estava doente, para Jesus estava resolvido. Né? Que é o texto que a gente vê ali em João capítulo 11, 4. Jesus recebe a notícia, né? A doença não, Jesus recebe a notícia. Lázaro está doente, Jesus. Aí Jesus, imagina, gente,
Tomara que Lázaro não ficou sabendo disso. Porque imagina, é tipo eu, tô doente, aí eu fala pro Alves que eu tô doente, o que eu vou esperar? Uma ligação, uma cesta. Eu espero. Uma cesta, uma ligação, sei lá, um abraço, uma sopa, né? Aí Jesus, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Imagina, Jesus, seu amigo está doente, está de boa, não vai morrer. É para a glória de Deus, é tipo assim, ó, estou morrendo. Não, você não vai morrer. É para a glória de Deus. Aí o que acontece com o homem? O homem morre. Né? Ele morre. Né? Existem dois momentos, né, na Bíblia ali que a morte ela meio que é confundida. Né? Primeiro, lá em Gênesis, né, Deus fala para o homem, né, se você comer do fruto, você vai morrer. O homem come e parece que não morre. Mas morre. E aí agora Jesus fala, não vai morrer. Aí ele morre, mas não morre. Tá vendo que loucura? Primeiro falou, você vai morrer. Aí não morre, mas morreu. Aí agora fala, não vai morrer. Aí morre, mas não morreu. Entendeu? Morte na Bíblia, morte e Deus é um negócio que fica meio confuso pra gente, né? Em alguns momentos. Mas é o que Jesus fala, né? Do amigão dele. E aí é muito interessante, porque tem até um momento, né, que daí Jesus fala, a gente vai até lá. Aí Tomé, se eu não me engano, ele fala assim, quer ver? Mas foi Tomé sim, tá aqui em algum momento. Jesus fala assim, vamos até lá. E Tomé fala assim, vamos lá também morrer junto. No 16, não é? Ó, no 16, olha, vamos lá ler o 14. Então Jesus lhes disse, Lázaro morreu, porque primeiro Jesus fala, ele está dormindo. Aí eles, não, mas quem está dormindo está salvo, né? Aí Jesus, não, gente, ele morreu. Por causa de vocês me alegro que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Olha que expectativa maravilhosa. Daí Jesus, não, gente, glória a Deus, porque de fato é glória a Deus. A gente vai perceber que a morte foi para glorificar a Deus. Aí Jesus fala assim, não, graças a Deus eu não estava lá para curar ele. Porque daí agora a gente chega lá, ele está morto, e aí eu ressuscito ele, e aí vocês vão crer. Aí Tomé ouve isso e fala, vamos lá, gente, vamos lá morrer junto com o nosso mestre. Tá, acabou, né? Acabou também. Se acabou para Lázaro, para nós, né? Para mim, então, que já não creio, né? Tomé, vamos lá morrer. Era difícil, cara. Caminhar com os discípulos ali era complicado, né? Caminhar com a gente também, né? Imagina o tanto de fora que a gente também não dá. E aí Jesus está indo para lá, né? Junto com os discípulos, né? E aí, durante essa caminhada, né? Que daí uma das irmãs, né? Marta, chega e fala, né, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. E aí, mas eu sei que tudo que você pedir vai acontecer. Aí Jesus fala, não, mas ele vai ressuscitar. Aí ela fala, não, eu sei que lá na frente, né, ele vai ressurgir. Aí o que Jesus fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isso? E ela diz, eu creio. E aí a gente percebe nessa caminhada, né? Primeiro, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, diz que a morte não seria, a doença não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus, e depois ele também se revela como o maior de todos os nossos inimigos, que é a morte. E aí a gente entende, durante essa sequência, que agora nós entendemos uma família totalmente imersa numa realidade de morte. Porque Lázaro morreu. E quando Lázaro morre, a gente precisa entender algo. Que, nesse momento, Lázaro perde a sua vida,
mas as suas irmãs perdem também totalmente qualquer perspectiva de vida que elas poderiam ter. Porque agora nós estamos falando de duas mulheres, provavelmente solteiras, que o seu irmão era aquele que trazia a provisão, mulheres que eram extremamente marginalizadas no contexto que elas estavam, em um lugar que já era marginalizado, e que para elas, a vida que elas viveriam a partir de agora, era uma vida totalmente imersa na morte. Não tinha mais esperança. A esperança que tinha era lá na frente, como a gente viu aqui. Até Maria, gente. Maria, aquela que escolheu a boa parte lá no início. Aquela que é um exemplo maravilhoso de pessoa que entende de fato o que o coração de Jesus quer. Quando chega perto de Jesus, chega também com incredulidade. Porque é isso que a morte traz no coração das pessoas. A incredulidade. A falta de esperança. Como nós dissemos, né? A esperança é a última que morre. Mas aqui, até a esperança já tinha morrido. Jesus não veio. E algo que nós vamos perceber durante essa espera de Jesus, e que daí a gente vai entendendo o quanto Jesus, de fato, caminhava mais para com os propósitos de Deus e a vontade de Deus do que pelas necessidades humanas. Porque na cultura onde Lázaro era inserido, né, junto com as suas irmãs, era pregado e ensinado que até 3 dias a alma ficava próxima ao corpo e que poderia acontecer algum caso de alguém ressurgir, porque a alma estava ali ainda perto do corpo. Mas a partir do 3º dia, no 4º dia, quando a decomposição do corpo começava, a alma partia. E aí a gente percebe Jesus esperando até o 4º dia para chegar naquele lugar. Porque naquele momento, se Jesus chegasse ali no 1º, no 2º, ou até mesmo no 3º dia, por mais que o que ele fizesse fosse surpreendente, não seria extraordinário, porque eu não sei se vocês lembram, toda vez que Jesus ele operava um milagre, o que os fariseus faziam? Tentavam explicar a forma que Jesus tinha operado aquele milagre. Ah, mas será que não foi por Beelzebu? Será que não foi pelo Satanás, né, que ele fez isso? Não é só Deus que faz essas coisas. Mas aqui não, Jesus está esperando até o último momento, para que naquele momento que ele chegasse, ali sim, ele pudesse operar esse milagre que aconteceu quando ele ressuscita Lázaro. E aí a gente entende que aquele que é mais forte do que a morte chega naquele lugar. Num dia onde até a esperança já tinha sido sepultada, onde não havia lugar para eles baseassem a fé deles, e Jesus chega, e é tão interessante que quando Jesus ele fala, né, tirem a pedra, Marta, ela diz, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Gente, sabe quem que é essa Marta? É a que correu lá atrás e falou, se você tivesse chegado antes, meu irmão tinha morrido. Aí Jesus fala, mas ele há de ressurgir. Aí ela fala, mas eu sei, lá na frente ele vai ressurgir. Aí ele fala esse texto maravilhoso, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem essa de esperar lá na frente. Aquele que estava lá na frente agora veio para cá no seu tempo. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê a ela? Eu creio. Aí ele fala assim, agora, tira a pedra. Ela, mas tá fedendo já. Tem 4 dias. Ou seja, ele acabou de falar. E ela voltou a desacreditar. Por quê? Porque a desesperança era muito grande. E aí ela fala isso. E aí Jesus, ele vai relembrar, ele vai falar assim,
Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Jesus tem que relembrar ela de algo que ele falou para ela tem pouco tempo, gente. Não passou um dia. Tipo, Jesus falou com ela ali na entrada. Jesus chegou e ela já esqueceu. Aí Jesus fala, você não lembra que eu acabei de te falar que se você cresce ia acontecer? Aí ela, é mesmo. Então tira a pedra, gente. E aí tirou a pedra. E de fato estava fedendo, porque já tinha 4 dias. Jesus agradece ao Pai, e ao agradecer ao Pai, por aquilo que o Pai sempre faz, que é ouvir a ele, o Filho, ele agora chama Lázaro para fora. E eu acho muito interessante isso. Jesus não fala, Lázaro, ressuscite, morte, vai embora. Não. Assim, na minha imaginação santificada, penso eu que Jesus, quando chegou ali, Lázaro já estava vivo lá. E aí, né, tira a pedra. Maria, mas tá fedendo, e deve que Lázaro estava. Meu Deus do céu. Abre a porta. Né? Porque Jesus, ele simplesmente vai assim, Lázaro, venha. Aí vem Lázaro, né? Lázaro, venha para fora, né? Imagina o The Chosen. Eu não vi, mas você viu, né? Lázaro saindo. E é muito interessante também que o texto vai falar que ele estava com os pés e com as mãos amarradas, e ele estava com um lenço envolto no seu rosto. Ele estava com as mãos e os pés amarrados, ou seja, ele não podia fazer mais nada. E ele também estava com um lenço envolto nos seus rostos. Ele também não podia ver mais nada corretamente. Jesus pede agora para que isso seja tirado dele, para que a partir de agora ele simplesmente possa ir. Que é o que Jesus faz. Ele fala, desamarrem-no e deixem que ele vá. E aí a gente percebe nesse momento, ao ressuscitar Lázaro, Jesus primeiro, ele prova que ele tem poder sobre a morte. Depois disso, ele também glorifica a Deus, porque é o que ele falou, que não seria para a morte. E de fato não foi. Mas não para a morte eterna, que é o que Cristo também fala para Marta ali atrás. Ele revela aspectos da sua identidade, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele fortalece a fé dos discípulos e das pessoas. E isso é muito interessante, gente, porque bem uma semana antes, né, na verdade uma semana antes daquilo que aconteceria com Jesus, Jesus já está fortalecendo a fé dos discípulos para que eles pudessem aguentar o baque que aconteceria ali na frente, que a gente sabe muito bem que eles não aguentaram. Então imagina, se Jesus ressuscitando Lázaro uma semana antes da sua morte, que ele disse para os discípulos que ressuscitariam, os discípulos surtaram, imagina se não tivesse acontecido isso. Então ele fortalece a fé dos seus discípulos, mas ele também nesse momento, ele anuncia a sua própria morte e também a vitória da sua morte. Mas existe mais uma coisa que Jesus nos ensina nesse texto, que é que em Lázaro, Cristo anuncia o que aconteceria com ele. Mas também em Lázaro, Cristo revela o que ele faria com todos nós. Porque a história de Lázaro, gente, é a história de Cristo. Mas a história de Cristo é também a nossa história. De pessoas que morreram por causa do pecado, mas que foram trazidos de volta à vida por causa da vontade de Deus e para que essa obra glorificasse o próprio Deus. Essa é a minha e a sua história. E foi a história de Marta e também a história de Maria. Porque quando Lázaro volta à vida, a gente não está vendo somente um homem voltar à vida. A gente está vendo aquela casa voltar à vida. Porque como vimos um pouco antes, toda aquela casa foi imersa numa realidade de morte. E aí agora,
o que eu quero apresentar a você, a mim, para que nós consigamos entender é como que essa vida após a morte acontece. Na série de Romanos, teve um momento que nós pregamos a respeito de Romanos 7, do verso 1 ao 6. Eu vou ler esse texto, ali está um pouco pequeno, mas se você conseguir acompanhar junto comigo, que eu quero só contextualizar um pouco a respeito dessa realidade de morte que nós estávamos e que nós precisávamos estar para que agora nós pudéssemos ser inseridos nessa nova vida. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então essa daqui é a nossa realidade. Estávamos casados. Eu e você estávamos casados. Com quem? Com a lei. E a lei é boa. A lei é justa e a lei é santa. E nós somos a esposa dessa lei, que nós não conseguimos viver o padrão que a lei exige de nós, porque nós estamos totalmente incapazes de viver a partir daquilo que a lei nos ordena, e a lei é Deus. A gente precisa ter isso muito claro. A lei é o próprio caráter de Deus revelado a nós, e nós queremos nos ver livres dessa lei que nos oprime, dessa lei que nós não conseguimos viver, mas nós só poderíamos ficar livres dessa lei caso a lei morresse. Mas a lei é boa, é santa e justa. Então nós não podemos nos casar agora com a graça que está em Cristo, porque nós estamos casados com a lei, que também faz parte de Deus. E a lei não pode morrer, e por isso também nós não podemos casar. Então, qual que é a solução para que nós pudéssemos agora casar com a graça, estar debaixo da graça? Nós morrermos. Porque a lei não pode morrer, mas eu posso. E é isso que Deus fez. Deus nos tira debaixo da lei, nos matando em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus ele nos ressuscita, para que agora nós pudéssemos, em uma nova vida, termos a condição de nos casarmos novamente. Com quem? Com a graça. Isso que é nascer de novo. Nascer de novo é eu morrer em Cristo, para que eu não fique livre de Deus, mas para que eu volte para Deus. Como? Debaixo da sua graça. Debaixo desse lugar de dependência. E essa é a vida após a morte. E como que a vida após a morte ela vai funcionar? Olhando para essa família que experimentou a morte e que agora vive a partir dela. Então eu quero criar um paralelo sobre atitudes que nós vemos dentro dessa família que foi imersa na morte e que viveu a partir dela, com a forma que nós também somos convidados a viver, a partir do momento que morremos em Cristo e ressuscitamos a partir de Cristo. Primeira coisa, nós precisamos aprender a servir com a perspectiva correta. É muito interessante que lá em João 12, vai dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia e Marta servia.
E Lázaro era um dos que estavam à mesa junto com Jesus. Acho muito interessante o texto falar que Marta servia. Logo Marta, que a gente sabe que serve. Mas no primeiro momento que nós vemos nas Escrituras ela servindo, ela é confrontada. O próprio Jesus, que também estava no mesmo lugar, com a mesma pessoa, quando ela serve antes, fala: Marta, Marta, está ansiosa por causa de muita coisa. Então o problema de Marta nunca foi servir, gente. Mas sempre foi a perspectiva pela qual ela servia. E aí agora nós percebemos uma mesma Marta, mas que tem uma perspectiva totalmente diferente, porque agora ela serve com a perspectiva correta, não mais pela ansiedade, mas pela gratidão do Deus que trouxe ela também de volta para a vida. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13, a gente vê Paulo falando o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sabe qual que é a primeira atitude de alguém que de fato entendeu a liberdade que recebeu em Cristo? Serviço. O serviço é a primeira atitude de alguém que entendeu que foi livre em Cristo Jesus. É uma pessoa que agora entende que ela não precisa mais viver por causa das suas próprias vontades, viver para salvar a si mesmo, viver para suprir as suas necessidades, mas que agora que foi chamada para a liberdade, não mais dá ocasião à carne. E aqui nesse lugar não está querendo falar somente do pecado, mas também de vivermos somente para nós, porque agora, uma vez que Cristo morreu por mim e me trouxe de volta à vida, eu posso viver para Ele. E qual que é a melhor forma de viver para Cristo? Olha para o seu lado. Vivendo para essa pessoa. Jesus, eu quero viver para você. Viva pelo próximo. Jesus, eu quero te servir. Sirva o outro. Ai, Leivson, mas é bem isso mesmo? É a resposta que a Bíblia nos dá. Se você não crê, ela chama de incredulidade. Ai, Jesus, mas eu quero tanto te presentear, Jesus. Presenteie o próximo. Viva para o outro. Sirva com a perspectiva correta. Sirva com aquilo que você tem, que Deus tem te entregue. Nós temos até falado muito aqui, né? Tanto nas equipes de serviço, que às vezes a nossa mentalidade, ela às vezes é tão errada para algumas coisas que sem querer nós colocamos alguns termos que eles não são muito certos. Por exemplo, voluntário. Não tem voluntário. Ah, mas eu faço voluntariamente. Sim, você pode fazer voluntariamente, mas o melhor nome para te chamar não é voluntário, porque um membro, quando ele faz parte do corpo, ele não funciona voluntariamente. Ele funciona naturalmente. O coração, hoje eu vou ser voluntário. E no dia que ele não quiser, como é que a gente faz? E aí eu te pergunto, você, no dia que você não quer, como é que a gente faz? Ah, não, mas isso sou eu. Não tem nada a ver com você. A partir do momento que somos membros do mesmo corpo, o que você não faz tem a ver comigo sim. Então, se você não faz, sobrecarrega o outro. E aí eu te pergunto, você de fato é membro do corpo de Cristo? Você de fato entendeu? Tanto que, lá no verso 51 do 11, vai falar, né, que Caifás, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E aí João vem com uma verdade muito incrível, que ele vai falar, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos.
Então, Cristo não morreu por mim e nem por você. Morreu por um povo. E um povo que ele colocou no mesmo corpo. E um corpo que só vai funcionar completo se todos nós fizermos a nossa parte. Porque na vida após a morte, precisa haver serviço, mas com a perspectiva correta. Mas precisa ter mais uma coisa também, que é... Tcharam! Aí, adoração. E essa adoração precisa ser feita de maneira constante. A gente percebemos ali, né, embaixo, que Maria pega um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. É muito engraçado, né, que Marta, tadinha, sempre faz um monte de coisa trabalhosa, mas é sempre as atitudes de Maria que parece que vai dar uma música bonita depois, né? Como Maria, que estava aos seus pés assentada, e agora, né, ela derrama, né, eu quebro o meu vaso, né, ela é poética, né, que ela faz um negócio lindíssimo, e ela vem e ela adora ao Senhor, e ela faz tanta coisa que não poderia ser feita, mas ela faz. Primeiro, é uma mulher que chega num lugar onde só tem homens, que a gente vai ver em outros evangelhos dizendo. Segundo, ela derrama um perfume muito caro. Segundo, ela joga os seus cabelos aos pés de Jesus. Isso era um absurdo acontecer e ela faz. Porque agora ela não vive a vida que ela vivia antes. Ela vive uma nova vida. Mas algo muito interessante a respeito desse nardo, desse perfume que ela derrama, é que esse nardo, ele valia 300 denários. É o que Judas vai falar um pouco mais à frente, né? Por que não vendeu por 300 denários? O denário, ele era o salário de um dia de trabalho para um trabalhador comum na época de Cristo. E o valor de 300 denários, ele equivalia cerca de um ano de trabalho, descontando os sábados e feriados religiosos. Então, para você ver, quando Maria vai adorar ao Senhor, ela adora derramando perfume, mas um perfume que valia um ano de trabalho. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que esse texto ele me desafia a algo, que não é sobre adorar colocando coisas caras. Porque o que importa aqui não é o valor monetário, mas o valor que custou para que ela conseguisse ter esse perfume. Ou o valor que valia naquele momento. E, poxa, ser bem 300, ser bem um ano, isso para mim diz de uma forma muito clara que uma vez que nós passamos da vida para a morte, a nossa adoração ela deve ser constante. Ela deve ser diária. Em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, é o que Paulo vai falar em vários momentos. Se você pensa, se você faz, se você come, se você senta, se você se levanta, se você está com alguém, se você não está com alguém, tudo isso faça para a glória de Deus. Uma vida de adoração constante não é uma vida de alguém que fica ouvindo louvor toda hora, ou levantando a mão, ou colocando o celular para despertar de 10 em 10 minutos, para que cada vez que desperte eu dê um glória. Porque tem isso, tá? Não sei se você já viu na internet, tem os irmãos da adoração que colocam assim, eu vou colocar aqui 10 em 10 minutos, 30 em 30 minutos. Toda vez que der 30 em 30 minutos, independente do que eu estiver fazendo, eu vou parar e vou ajoelhar e adorar o Senhor. Estou no ônibus, vou adorar o Senhor, porque minha vida não é minha, mas é dele, e eu vou adorar a Deus. E se despertar na hora que você estiver brigando com alguém? Como é que a gente faz? Às vezes a gente tenta complicar coisas que Cristo falou que são muito simples. Uma das formas de adorar a Deus é também se arrepender do que fizemos de errado. Às vezes queremos ter uma vida que adora a Deus porque nós queremos fazer tudo de certo. É impossível, gente. É impossível. Mas mesmo fazendo coisas erradas, adore-o se arrependendo mais rápido. E a última forma
né, que nós podemos viver dentro dessa família, é que nós devemos testemunhar, mesmo que custe muito. Gente, Lázaro acabou de ser ressuscitado. O que o povo quer fazer com ele? Matar o homem. Gente, ele acabou de morrer já. Vai morrer de novo. Lázaro virou um testemunho vivo do poder de Deus. Só do povo ver Lázaro, gente. Só de ver Lázaro, o povo já cria em Cristo. Então, para parar de fazer o povo crer em Cristo, vamos matar Lázaro. Mas o que Lázaro fazia? Continuava indo. Viveu a vida dele. Testemunhou. Todos os dias. E quando eu li esse texto, eu lembrei de Romanos 8,36, que Paulo cita, né, o salmista, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, e fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos testemunhou. Não existe como viver uma vida de testemunho público a Deus e não sofrer prejuízos. Se a sua vida de testemunho sincero a Cristo não te traz prejuízos, dê uma repensada se você de fato está testemunhando ele de uma forma certa. Porque o próprio Cristo disse que o mundo iria nos odiar. Num tempo onde nós somos tão carentes e buscamos amor de qualquer forma, ao ponto de deturbarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que o mundo deveria nos odiar. E essa é a vida de quem, de fato, vive após a morte. John Piper, e com isso eu encerro, vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ele vai desenvolver, né, o hedonismo cristão, que é nós estarmos tão satisfeitos com as coisas que Deus nos dá, que essa própria satisfação é o anúncio que o mundo precisa e é também uma das formas que nós mais conseguimos glorificar a Deus. Às vezes nós queremos sofrer, né? Sofremos até por Cristo Jesus, mas sofremos chorando muito. Sofremos reclamando demais. Vivemos uma vida e anunciamos para as pessoas uma vida pesada. Quando, na verdade, Deus não quer simplesmente que obedeçamos os seus mandamentos, mas que aprendamos a ter prazer em obedecer os seus mandamentos. E eu quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a ter uma palavra de oração juntamente comigo. E que durante essa palavra de oração, que você não traga ao seu coração perguntas, mas sim respostas. As respostas que provavelmente já estão no seu coração há muito tempo, mas que por incredulidade você não consegue vivenciá-las e tenta em todo momento procurar outras coisas para saciar essa dúvida que fica constante no seu coração de como eu posso viver uma vida que glorifica a Deus? Cumpra os mandamentos de Deus. Ah, mas é muito difícil. A palavra diz que os mandamentos não são pesados. E além de não serem pesados, a força que usamos para cumprir os mandamentos de Deus não é a nossa própria força, mas é a força do Espírito Santo em nós. Paulo, ele disse, né? Orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho dele. E o que Deus responde a Paulo? A minha graça te basta. E aí Paulo, ele percebe que se quando ele pede para que Deus tire algo que o incomoda e que na perspectiva dele, e é isso que é incrível, Paulo pedia para que Deus tirasse dele coisas que
eram ruins e que o atrapalhava de cumprir o chamado que ele tinha para Deus, gente. Paulo não estava como a gente, falando, ai Deus, por favor, tira essa doença de mim que eu quero me sentir melhor. Ai Deus, tira esse emprego de mim porque eu quero me sentir melhor. Não, Paulo ele estava orando, Deus, tira isso de mim para que eu possa cumprir o chamado que o Senhor me chamou de uma forma melhor. E até assim Jesus olha para Paulo e fala o seguinte, Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo, de alguma forma, percebe que a fraqueza dele se tornou uma escola do aperfeiçoamento do poder de Deus que havia dentro dele. Então entenda algo. As fraquezas, as enfermidades, as debilidades que se encontram na sua vida não é o que te afasta de cumprir a vontade de Deus, é o que te impulsiona para esse lugar. Porque cumprir a vontade de Deus não é lugar e nem coisa para gente perfeita, mas sim para gente fraca, mas que depende. Nós vamos perceber na próxima semana um Jesus que ele parece muito fraco, mas que na verdade tinha toda a sua força na confiança que ele tinha em Deus. Vamos perceber um Deus, um Cristo, Jesus totalmente humano, vulnerável, mas que mesmo assim, nesse lugar de maior vulnerabilidade, foi o lugar que ele destruiu o maior dos nossos inimigos. Na cruz, ele destruiu a morte. Totalmente vulnerável foi o lugar que ele destruiu a morte. Por quê? Porque nesse lugar é onde nós encontramos o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém? Senhor, nos ensine a viver como Cristo. Nos ensine a viver como Lázaro, como Marta, como Maria, como Paulo, como esses homens que experimentaram da morte e passaram de volta para a vida. E que viviam uma vida que dependia do Senhor e não deles mesmos. Vida de pessoas que são fracas, mas que dependem do Senhor. Vida de pessoas que passaram da morte para a vida e que agora vivem uma vida conforme a sua vontade. Pessoas que experimentam sim o seu poder, mas experimentam o seu poder simplesmente porque faz parte da caminhada de estarmos dentro, inseridos nessa jornada, nessa estrada chamada sua vontade. Que não queiramos que o seu poder se manifeste para nos livrar de incômodos, ao contrário, que queiramos que o seu poder se manifeste para que a sua vontade seja cumprida. Educa o nosso coração, discipula as nossas emoções, nós nos prostramos hoje aos seus pés, Cristo, e pedimos para que você possa nos ensinar, da mesma forma que você ensinou os seus discípulos e os seus amigos, que confiar em Ti é a melhor opção que podemos fazer, é a melhor escolha que podemos fazer, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, com tudo que temos e com tudo que somos.